Fala Tricolada, tranquilinho? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada, o canal da família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando do nosso Fluminense. Rapaziada, eu peço que você deixe aquele like maneiro que vai me ajudar bastante na divulgação dos nossos vídeos. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que vai ser um prazer enorme ter você aqui no nosso canal, assistindo nossos vídeos, deixando seu like e comentando os nossos vídeos, que é muito importante a interação dos inscritos no canal. Então, se inscreva e após se inscrever, clica no sininho que fica ao lado para receber as notificações. Vamos para um vídeo informativo sobre renovação de contrato e renovação de contrato de jogador, que é importante para o elenco do Fluminense. Então vamos falar sobre renovação de contrato. O primeiro assunto desse vídeo é a renovação de contrato do lateral esquerdo Jefté. O Jefté é de uma posição muito criticada no Fluminense, que na minha opinião é um setor que o Fluminense precisa se reforçar para uma Libertadores. O torcedor do Fluminense não está confiante com a lateral esquerda. Temos o Egídio, que até fez um campeonato interessante no final, nas últimas rodadas, mas era muito criticado anteriormente. Ele conseguiu manter um bom futebol no final. E o seu reserva imediato, que é o que mais preocupa a torcida, que é o Danilo Barcelos, só consegue fazer o fundamento da bola parada. Defende mal e apoia muito pouco. E é notório, né? Notório é uma palavra muito usada pelo nosso presidente, que a gente precisa se reforçar na lateral esquerda. E essa notícia é muito interessante, que chega até nós, mas não tem valor nenhum. Se ela aconteceu, como aconteceu nessa quarta-feira, apareceu lá no BID a renovação de contrato do lateral esquerdo Jefté, do Sub-17, mas não adianta nada se o jogador não for utilizado ou for emprestado, como na maioria das vezes acontece. Então a gente torce que essa renovação de contrato do Jefté abra uma porta para ele ser utilizado na equipe principal. Assim como o Metinho, que também é do Sub-17, assim como o Kaique, que também é do Sub-17, o John Kennedy, que também foi. Então são jogadores que estão sendo utilizados na equipe principal. Por que não Jefté ser utilizado na lateral esquerda? A gente sabe que o Raí passou à frente da rapaziada, foi utilizado até na estreia do Campeonato Carioca. Também tem o Marcos Pedro, que é um bom lateral, mas o Jefté tem o carinho de toda a torcida do Fluminense, todo mundo sabe que o garoto é bom de bola. Então vamos para a notícia da renovação. Ele apareceu no BID nessa quarta-feira, ele renovou o contrato com o Fluminense, e isso a gente tem que bater palma para a diretoria, que está pegando toda essa rapaziada do Sub-17 e está renovando o contrato de um por um. Isso é muito importante para que não aconteça o que vem acontecendo, principalmente na gestão Mário, perdendo jogadores e o Fluminense não recebendo nada em troca, principalmente garotos da base. Então vamos lá, o lateral esquerdo Jefté renovou o contrato com o Fluminense. Seu novo vínculo com o clube foi publicado no BID nesta quarta-feira. O novo contrato do lateral vai até 2025, estamos em 2021, então até 2025 tem tempo suficiente para utilizar esse jogador, ele maturar, brilhar na equipe profissional e o Fluminense necessitar vender e vender bem, que é bom lateral, tem um futuro enorme. O jogador é uma das promessas do Fluminense nas próximas temporadas. Então, uma boa notícia aí é a renovação e a publicação no BID do contrato do jogador lateral esquerdo Jefté, uma posição muito preocupante do nosso Fluminense, que o Fluminense e o Roger, principalmente o Roger, poderia olhar com um certo carinho para a lateral esquerda. Rapaziada, outra renovação que está surgindo aí, o Fluminense está muito próximo de renovar, é do goleiro Marcos Felipe. Pegou um pênalti nesse último jogo, é um goleiro seguro. É um goleiro que me agrada muito pela sua frieza, lembra um pouco o Cavalieri, né? Que também é um goleiro muito frio, virou pegador de pênalti, isso é muito importante numa Libertadores, em que os jogos eliminatórios, na maioria das vezes, vão para finais de pênalti, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu na Libertadores, que nós fomos para a final com a LDU, precisou ali de um goleiro que também pegasse pênalti, e o Marcos Felipe tem mostrado tranquilidade e frieza para ser o titular do Fluminense nessa Libertadores. É um goleiro que, na minha opinião, tem a minha confiança. Já alguns acham que o Fluminense deve se reforçar nesse setor, eu acho que não. Acho que tem setores que preocupam mais no elenco do Fluminense. Então tem essa notícia do Globoesporte.com, que nos anima um pouco, é o Fluminense e o Evandro Ferreira, que é um empresário do goleiro Marcos Felipe, vão se reunir na próxima semana para discutir a renovação do goleiro, que tem contrato com o Fluminense até julho de 2022. Então o período já está começando a se aproximar. Então é a hora do Fluminense se correr para renovar esse contrato. O Marcos Felipe pode assinar um pré-contrato a partir de fevereiro e o clube quer evitar perdê-lo de graça. Fevereiro
do ano de 2022. Então é bom o Fluminense correr para não perder esse jogador de graça. É um jogador feito na base do Fluminense, conhece o Fluminense, ficou um tempão como reserva de um monte de goleiros aí, até de qualidade duvidosa, e até que enfim conseguiu a posição titular, tomando a posição do Muriel, que é um jogador que tem passagem para o clube europeu. Então um goleiro muito interessante. O Fluminense também, que está de olho nessa renovação do Marcos Felipe e na renovação do Iago. Além do goleiro, o Fluminense tem negociações avançadas com o volante Iago. E o Iago também está próximo de entrar em período de pré-contrato. Então o Fluminense tem que correr para renovar com esses dois jogadores importantíssimos para o elenco principal, Marcos Felipe e Iago, que são, nesse momento, titulares da equipe tricolor e, pela visão do Roger, são seus titulares também, já que o Fluminense começou a implantar, colocar os jogadores da equipe principal, da equipe do Marcão, e o Iago voltou já nesse último jogo e voltou como titular da posição de volante. E o Marcos Felipe vem jogando, atuando como titular no gol tricolor. Então são jogadores que são importantes para o Roger. E é importante para o Fluminense renovar com esses dois jogadores. O Fluminense está correndo para isso. Show de bola. Outra informação desse vídeo, agora é oficial, o volante John Everson, de 21 anos, foi emprestado ao Botafogo lá de São Paulo até o final desta temporada. Ele deve prorrogar, o Fluminense emprestou ele ao Botafogo de Ribeirão Preto, e o Fluminense vai prorrogar o contrato do jogador, que termina em dezembro desse ano. Então, no meio do ano, junho, julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, o Fluminense vai se acelerar aí, antes de chegar ao mês de junho e julho, para estender o contrato dele até o fim de 2022. É um bom volante, só está sendo emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto, porque chegou o Wellington, chegou o Hudson, é muito volante cascudo, vamos assim dizer, com passagem aí por outros clubes, aí a garotada vai perdendo espaço, como o Metinho também perdeu espaço, sumiu da relação de jogadores, até o André também perdeu espaço com a vinda desses dois volantes mais experientes. Então sobrou aí para o John Everson um empréstimo para o Botafogo, que ele cresça, que ele evolua, que ele mostre seu futebol lá no Botafogo, que volte para o Fluminense. Então é muito importante que o Fluminense vai estender esse contrato e que o jogador volte maturado aí para poder desenvolver o seu bom futebol no nosso tricolor, se os veteranos permitirem, né? Para encerrar, eu gostaria, não vou entrar nesse assunto, né? Porque eu conheço um pouquinho a fama que o tabloide inglês The Sun tem. Vou torcer muito para que isso seja verdade, né? Porque o The Sun deu uma notícia hoje, nessa quarta-feira, você assistiu o vídeo na quinta, nessa quarta-feira, que o Guardiola está desesperado por Kaique no City e prepara uma oferta de 160 milhões de reais. O The Sun, para quem conhece o The Sun, ele é um tabloide de fofoca da Inglaterra, né? Muito direcionado à família real, pegar fotos escondidas, é um tabloide de fofoca. Então tem uma fama muito ruim na Inglaterra. E já começa com uma notícia dizendo que o Guardiola está desesperado pelo Kaique, e a gente começa a duvidar um pouquinho. Vamos ver se as coisas se confirmam. Uma coisa, a gente tinha uma informação de que o Kaique já estava vendido, já tinha até valores publicados pelo Globoesporte.com, que na minha opinião tem mais crédito do que o The Sun lá da Inglaterra, pelo menos o GE, o Globoesporte.com não é um site de fofoca, né, tem um nome a zelar, e o The Sun é muito mal visto na Inglaterra. A gente vai torcer para que esses valores, que o Kaique ainda não tenha sido vendido e que o Fluminense ainda pode negociar valores maiores. A gente fica na torcida e que isso realmente aconteça. Mas só que, na minha opinião, esse jornal, esse tabloide, não é de muita confiança. Então vamos aguardar qualquer outra novidade, a gente traz aqui sobre essa venda ou não venda, né? Porque já estava vendido, agora não está mais, e o que vai desenrolar e se realmente acontece esse desespero do Guardiola pelo futebol do Kaique. O garoto é fera. Vocês viram nesse último jogo aí, a enfiada que ele deu pro John Kennedy e o drible lá que ele deu lá pelo lado direito, e mostra que ele tem um talento enorme. Então quem sabe isso aí, o Guardiola lá na Inglaterra assistiu esse jogo do Fluminense, ficou animado e se desesperou, como disse o The Sun. Então é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, aguardo vocês nos próximos vídeos. Fique com Deus. Flui!